A grande maioria dos casos de câncer de mama não são hereditários. A gente estima que aproximadamente 90% dos casos ocorram ao acaso, ou seja, são os cânceres esporádicos, e aproximadamente 10% dos casos sejam de causa genética, que são os cânceres que a gente chama de familiares ou hereditários. O fato da pessoa ser portadora de uma mutação genética não quer dizer necessariamente que a pessoa vá desenvolver câncer em algum momento da vida, e sim que ela tem um risco aumentado em comparação a pessoas que não têm essa mutação. Por exemplo, a mutação de BRCA é uma das mutações mais prevalentes relacionadas ao aumento do risco de câncer de mama. Uma paciente que tem uma mutação de BRCA tem um risco de desenvolver câncer de mama ao longo da vida em torno de 80%. Em comparação a paciente que não tem essa mutação, esse risco vai para 12%. Então é uma diferença bem significativa, né? Quando é que a gente tem que pensar que possa ser portadora de uma mutação genética que predispõe ao aparecimento de câncer de mama? Quando a gente tem um familiar de primeiro grau que tenha tido câncer de mama em idade muito jovem, ou quando eu tenho um familiar que tenha tido câncer de mama bilateral, quando tem um homem com história de câncer de mama na família, algum familiar com câncer de ovário e ainda ter muitos familiares com casos de câncer ou ainda um familiar que tenha tido câncer em mais de um local. Nesses casos, deve ser feito um aconselhamento genético para ver sobre a necessidade de realizar um teste genético. Quando a gente sabe que a paciente tem uma mutação que predispõe ao aparecimento de câncer, a gente consegue individualizar o tratamento e fazer uma estratégia para prevenção do aparecimento da doença. Então consulte o seu médico, veja se você tem algum desses critérios de risco e se você deve fazer uma análise genética. É sempre melhor trabalhar com a prevenção do que com o tratamento da doença.